Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário a qual você nos acompanha, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Você que nos acompanhou nos últimos estudos por intermédio da Bíblia, hoje estaremos iniciando uma nova série de estudos que se trata a respeito da escatologia, o acontecimento dos últimos tempos. Eu sou o Iago Moura e este é o canal Rema, revelando a Palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meus irmãos, muito obrigado por você que nos acompanha aqui na nossa plataforma, você que nos acompanha por intermédio deste canal. A sua audiência ela é muito importante para nós. Você que não é ainda inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para as notificações. Assim, todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, a plataforma irá te notificar. Você que já é inscrito, não se esqueça de curtir, de compartilhar e o principal, de comentar aqui na plataforma. Por quê? Todas as vezes que você interage na plataforma, ela entende que este conteúdo é relevante e assim apresenta este conteúdo para novas pessoas. E você nos ajuda assim na propagação do Evangelho de Cristo. Amém, meus queridos? Meus irmãos, antes mesmo de nós entrarmos no tópico teológico a respeito da escatologia, eu gostaria de fazer um alerta para você que nos acompanha no dia de hoje. Por quê? O campo escatológico ele é um solo muito escorregadio, haja visto que existem diversas interpretações escatológicas dentro dessas linhas. Só que o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que independente dos pensamentos escatológicos da linha A, da linha B, da linha C, da linha D, independente da linha que seja, isso não significa que linha A, linha B, linha C ou linha D esteja certo ou errado. Da mesma forma, isso não significa que A ou B é herege ou mentiroso, ou eles estão contradizendo entre si. Por quê? Porque o assunto escatológico ele é um assunto secundário. Haja visto que todas essas linhas teológicas, elas creem em Jesus como o único, suficiente e legítimo Salvador da sua alma. Todas elas, em comum acordo, creiam que há um arrebatamento e que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Só que a diferença dentre esses pensamentos teológicos é a ordem cronológica com que esses acontecimentos hão de se suceder. Por exemplo, o pré-tribulacionismo ele acredita que Jesus voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. O pós-tribulacionismo ele acredita que Cristo voltará para buscar a sua igreja depois da grande tribulação, assim a igreja passando pela grande tribulação. Ou seja, isso não faz de A e nem B certo ou errado. E isso não contradiz entre um e outro dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela nos dá argumentos válidos e fortes para todas as linhas teológicas. Então, no decorrer desse vídeo, nós vamos estar fazendo uma introdução e uma exposição dentre as linhas. Você vê qual faz mais sentido para você e qual que você crê. E no final eu vou estar expondo a minha crença aqui também. Tá bom, meus irmãos? Sem mais demora, vamos à introdução da escatologia bíblica. Primeiramente, o que nós precisamos entender é o que significa escatologia. O termo grego por detrás da palavra escatologia é eschatos, último. Portanto, a palavra escatologia é o estudo das últimas coisas. O termo cognato escata significa últimas coisas. Logia ou estudo no grego é logos. Portanto, nós temos escatologia ou escatologos, estudo das últimas coisas. Amém, meu irmão? Ao estudarmos a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, nós percebemos que existem diferentes interpretações entre estudiosos e cristãos fiéis às Sagradas Escrituras. Essas diferenças não dizem a respeito à salvação, mas a maneira como cada um organiza os acontecimentos proféticos revelados aqui na Bíblia. É importante destacarmos que todas essas linhas de pensamentos afirmam as verdades fundamentais da fé cristã.
Dentre elas está: Jesus Cristo voltará, haverá ressurreição dos mortos, a igreja será glorificada, Cristo julgará vivos e mortos, o reino eterno será estabelecido. Amém, meus queridos? A principal divergência está na ordem dos acontecimentos, especialmente em relação ao momento do arrebatamento da igreja. Sendo assim, há 4 principais linhas teológicas que se distinguem entre si. Primeiro, nós temos o pré-tribulacionismo. Segundo, nós temos o mesotribulacionismo. Terceiro, nós temos o pós-tribulacionismo. E em quarto lugar, nós temos o pré-irismo, também chamado de pré-ira. E nós vamos compreender no dia de hoje cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina que Jesus arrebatará a sua igreja antes do início da grande tribulação. Seguindo essa posição, a igreja é retirada da terra, o anticristo é revelado, a grande tribulação se inicia, Deus derrama seu juízo sobre o mundo. Ao final da tribulação, Cristo retorna visivelmente com os santos para estabelecer o seu reino. Dito isto, nós também temos uma linha do tempo: igreja, arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda, milênio e o estado eterno. Amém, meus queridos? Eu quero que você entenda que essa posição enfatiza que a igreja será preservada da ira de Deus, com base nos textos como 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 9. E Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 10. E estes são os textos que reafirmam a fé do pré-tribulacionismo. Em segunda instância, nós temos também o mesotribulacionismo. O mesotribulacionismo ensina que a igreja passará pela primeira metade da tribulação. Ou seja, o mesotribulacionismo, ele acredita que a igreja passará pelos 3 anos e meio de paz da grande tribulação. No meio dos 7 anos, antes da manifestação mais intensa da ira divina, Cristo arrebatará o seu povo. Essa é a crença do mesotribulacionismo. Essa interpretação geralmente relaciona o arrebatamento com a 7ª trombeta. Entendo que ela marca a transição entre a primeira e a segunda metade da tribulação. E aqui nós também temos uma linha do tempo: igreja, primeira metade da tribulação, arrebatamento, segunda metade, segunda vinda. Os defensores dessa posição entendem que a igreja sofrerá perseguições do anticristo no início da tribulação, mas será retirada antes dos juízos mais severos de Deus. E essa é a linha do mesotribulacionismo. Amém? Terceiro tópico, nós temos também o pré-irismo, ou a pré-ira. O pré-irismo, ele ocupa, meu querido irmão, uma posição intermediária entre o meso e o pós-tribulacionismo. Segundo essa interpretação, a igreja permanecerá durante boa parte da tribulação. Sofrerá perseguições promovidas pelo anticristo. Entretanto, será arrebatada antes do derramamento da ira direta de Deus, que é identificado principalmente com as taças descritas em Apocalipse. Nós também temos a linha do tempo desta linha tribulacionista: igreja, tribulação, perseguição do anticristo, arrebatamento, ira de Deus e segunda vinda. Essa posição faz uma distinção entre a ira de Satanás contra os santos e a ira de Deus contra os ímpios. Em quarto lugar, nós temos o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, ele ensina que a igreja permanecerá na terra durante toda a grande tribulação. Ao final desse período, Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. Os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada. Imediatamente, Cristo continua sua descida para estabelecer o seu reino. Segundo essa posição, arrebatamento, segunda vinda, são um único acontecimento.
E aqui nós também temos uma linha do tempo: igreja, grande tribulação, arrebatamento, segunda vinda e o milênio. Os principais textos utilizados por essa linha são Mateus 24, do 29 ao 31, João 6, do 39 ao 40 e Apocalipse de número 20. Amém, meus queridos? Aqui também nós temos um resumo das 4 posições desta linha teológica. O pré-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo defende que a igreja vai ser arrebatada nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. O pré-irismo defende que a igreja será arrebatada antes da ira de Deus, após parte da grande tribulação. O pós-tribulacionismo defende que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada depois da grande tribulação. E eu quero que você entenda qual que é a diferença entre tribulação e ira. Essa é uma das questões centrais do debate, haja visto que todos concordam que a igreja enfrentará tribulações neste mundo. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de João, capítulo de número 16, verso de número 33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Da mesma forma, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, verso 22, declara: "Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." No entanto, os pré-tribulacionistas destacam que a tribulação e a ira de Deus não são a mesma coisa. A tribulação pode resultar da oposição do mundo e de Satanás contra os servos de Deus. Já a ira de Deus corresponde aos juízos divinos derramados sobre o mundo rebelde, conforme Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. "Porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?" Essa distinção é fundamental para a interpretação do pré-tribulacionista. E além dessas posições sobre o momento do arrebatamento, existem outro conjunto de interpretações escatológicas relacionadas ao milênio de Apocalipse capítulo 20. São elas o pré-milenismo, que acredita que Cristo retorna antes do milênio, posição geralmente adotada pelos pré-mesos, pré-ira e muitos pós-tribulacionistas. Temos também o pós-milenismo, que acredita que Cristo retorna depois de um longo período de expansão do reino de Deus na Terra. Temos também o amilenismo, que entende que o milênio é simbólico e representa o reinado espiritual de Cristo na era presente da Igreja. E é importante destacar que não devemos confundir essas duas classificações. As posições pré-meso, pré-ira e pós-tribulacionistas tratam do momento do arrebatamento em relação à tribulação, enquanto o pré, pós e amilenismo tratam da natureza e do tempo do milênio. Assim, por exemplo, alguém pode ser pré-tribulacionista, pré-milenista ou pós-tribulacionista e pré-milenista, pois esses temas abordam aspectos diferentes da escatologia. O nosso compromisso não é defender uma tradição, mas examinar as Escrituras, pois é a palavra de Deus que deve orientar a nossa compreensão, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 18. "Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque que de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim." Amém, meus queridos? Que você possa examinar aquilo que foi dito no dia de hoje. Dito isto, meus queridos, nós estaremos encerrando por aqui a primeira parte deste estudo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Na próxima semana, nós estaremos trazendo a parte 2 deste estudo. Estaremos falando sobre o que é a grande tribulação. Vamos nos aprofundar dentro das linhas do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Se você já tem algum entendimento, se você já tem alguma opinião formada, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, talvez até mesmo pré-milenismo, pós-milenista e amilenista, deixe aqui nos comentários. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, a sua casa e a sua família, e que tenhamos uma semana abençoada aí, em nome de Jesus.